Bom dia para vocês, boa tarde e boa noite para vocês do YouTube aí. Então, nós estamos aqui com o carro. Esse aqui é um Gol G5, modelo é 2012, ano 2011. Esse carro aqui, ele está apresentando um problema aqui no painel. Quando você liga a chave aqui, você vê que o painel começa a piscar. Algumas situações o painel vai piscar um pouquinho e vai estabilizar e vai voltar ao normal, mas a hora vai ficar errando. Se a hora está errando é um problema já, um sintoma aí que o painel está com defeito. Então, quando você tenta ligar o carro assim, ele não pega, ou seja, o imobilizador do carro não está recebendo a corrente necessária porque o painel fica piscando. E se você ligar os faróis, você vê que a iluminação também começa a piscar. A iluminação de dentro do carro. E o carro não pega. Sendo necessário você desconectar a bateria e conectar de volta para o carro poder funcionar. Mas isso é um problema diretamente relacionado ao painel. E você também pode ouvir um estalinho bem pequenininho atrás do painel, como se fosse um relógio, um tic-tac, bem tic-tic. Então aqui, esse problema aqui nós vamos resolver, né? Que é relacionado ao painel aí, alguns capacitores de tântalo, com certeza, a maioria é isso. Mas também pode ser o que? Alguma fuga de aterramento, mas dificilmente daria nisso. Aí eu vou abrir o painel, eu vou fazer um diagnóstico e mostrar para vocês se realmente foi o capacitor de tântalo. Vou dar uma pausa no vídeo, fazer o diagnóstico e depois eu volto. Então pessoal, voltando aqui após o diagnóstico, eu pude confirmar aqui que o problema realmente era de capacitor de tântalo. Aqui em cima você pode ver que tem um aqui. Esse aqui, eu coloquei esse, eram apenas esses aqui. Vocês podem ver aqui, esses capacitorzinhos aqui de tântalo. Caiu ali, vou pegar um aqui e tentar botar para perto para vocês verem, porque não vai aqui focalizar bem não, mas eles são capacitores de 22 microfarads por 10 volts. Aí o que é que acontece? Eu coloquei esses aqui, são dois, um embaixo aqui na placa, você pode ver que tem um que eu coloquei aqui. Ele fica aqui. Esse aqui é um, e do outro lado da placa tem esse outro aqui. Esses capacitores são responsáveis por filtrar a linha de 5 volts dessa placa. Então aqui nós temos os reguladores aqui, que eles são responsáveis por estabilizar a corrente aqui no painel. Então, se esses capacitores de tântalo estão com problema, você obrigatoriamente vai ter que trocar por outros desses igual. São dois. Se você colocar capacitor de eletrolito, até que pode funcionar. Você pode colocar um desses daqui provisoriamente até você colocar os de tântalo. Então esse daqui é de 22 microfarads por 25 volts. Então esse capacitor aqui, ele pode funcionar. Vai funcionar. Mas não é recomendado, não é o certo. Por quê, pessoal? Vamos prestar atenção em uma coisa. O carro, ele passa um tempo no sol, ele aquece muito. Então, se você colocar um capacitor desse, ele vai secar rapidamente e o problema vai voltar e vai te deixar na mão de novamente o carro. Mas então, eu coloquei aqui um capacitor de tântalo. Ele é pretinho, como vocês podem ver, mas a cor não tem nada a ver. O que é que você pode fazer aqui? Esse daqui é um preto, tolerância de 10%. Eu botei 16 volts, o original é de 10. Então, você pode comprar tanto o amarelo
pode ser de 20%, a tolerância é mínima. Se você achar o de 20%, pode botar também, sendo 22 UFs e acima de 10 volts, 10, 16 ou 25, ele vai funcionar. Mais 16 volts você vai ter uma margem a mais de segurança. Então a tolerância desse circuito aqui não tem nada a ver, sendo de 10 a 20 vai funcionar. Já então, nunca coloque um capacitor de eletrolito por muito tempo. Se ele for acima de 22 UFs, não coloque, que pode dar problema. Vai funcionar, às vezes funciona, mas mais tarde vai sofrer. E o que é que vai acontecer? Se você colocar um eletrolito de mais ou menos 370 microfarads, o que é que vai acontecer? Esse regulador ele vai sofrer para carregar o capacitor. Então o recomendável é você botar o de tântalo que aguenta a temperatura do carro. Então esse é o original, você vai ter o sistema estabilizado. Agora eu vou fechar o painel e botar no carro e mostrar para ver como ficou. Então pessoal, era isso aí. Era só mesmo esses dois capacitores aqui de tântalo. Isso é um problema crônico, né, desses painéis aí. Então, não só no Gol, mas também no Voyage, Saveiro e outros modelos aí que tem o mesmo instrumento do painel, o mesmo projeto, dá esse problema. Então, o carro agora está funcionando, como vocês podem ver, tudo estabilizadozinho. Liga a iluminação aqui e tá tudo ok, iluminação parada. Vocês podem ver aqui, tudo paradinho. Então é isso aí. Problema resolvido, né? Então assim, como eu tava falando, pessoal, se você tá com esse problema aí, você mesmo pode resolver em casa se você tiver conhecimento de eletrônica. Você pode conseguir uns capacitores desse, caso você não tenha os de tântalo, para que você não pudesse ficar parado, o carro encostado. Você coloca uns desses aqui de 22 microfarads e 25 volts. Então, respeitando os microfarads, isso vai dar certo. Mas se não tiver desses mesmo de jeito nenhum, e você precisar sair com o carro, você pode colocar até um de mais ou menos acima de 22 microfarads. Mas é uma coisa que você tem que ser prudente com isso. Saiba que capacitores de eletrolito eles não são utilizados em sistema de carro, no sistema automotivo, porque eles secam muito e o painel ele recebe muita temperatura do sol ali, e esses capacitores eles não suportam muito tempo. Mas você pode fazer, colocar até chegar os capacitores que você comprar na internet, porque é difícil você encontrar em lojas de eletrônico. Então é isso aí, pessoal. Nunca esqueça, respeite a polaridade do capacitor de tântalo na hora de colocar também, que isso é importante. E aí você vai ter um serviço perfeito. Você vai colocar o capacitor certo, o capacitor mesmo que o painel precisa, que é o de tântalo, que ele não seca e resiste à temperatura. E aí então é só show de bola. Lembre-se, um serviço original é credibilidade para você. Então é isso aí. Que Deus abençoe a todos nós.